Vamos ler o texto. Você, porém, fale o que está de acordo com a sã doutrina. Ensine os homens mais velhos a serem moderados, dignos de respeito, sensatos e sadios na fé, no amor e na perseverança. Semelhantemente, ensine as mulheres mais velhas a serem reverentes na sua maneira de viver, a não serem caluniadoras, nem escravizadas a muito vinho, mas a serem capazes de ensinar o que é bom. Assim, poderão orientar as mulheres mais jovens a amarem seus maridos e seus filhos, a serem prudentes e puras, a estarem ocupadas em casa e a serem bondosas e sujeitas a seus maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja difamada. Da mesma maneira, encorajem os jovens a serem prudentes em tudo. Seja você mesmo um exemplo para eles, fazendo boas obras. Em seu ensino, mostre integridade e seriedade. Use linguagem sadia, contra a qual nada se pode dizer, para que aqueles que se opõem a você fiquem envergonhados por não poderem falar mal de nós. Ensine os escravos a se submeterem em tudo a seus senhores, a procurarem agradá-los e não serem respondões, e a não roubá-los, mas a mostrarem que são inteiramente dignos de confiança, para que assim tornem atraente em tudo o ensino de Deus, nosso Salvador. Vamos orar? Feche teus olhos no seu lugar. Santo Deus e Pai, obrigado por esse tempo aqui junto. Obrigado, Senhor, pelo privilégio de nos reunirmos como igreja. Fala, Senhor, aos nossos corações, nos instrui. Louvado seja o teu nome, pela tua misericórdia, pela tua graça, que tem sido despejada sobre nós, sobre o teu povo. Nós acreditamos que o teu amor tem transbordado sobre nós e que somos chamados, de alguma forma, a render graças ao Senhor e a testemunhar da grandeza da tua bondade sobre nós. Obrigado, Senhor, por esse tempo aqui junto, por esse culto. Que o Senhor nos ajude, nos instrua. No nome santo de Jesus que nós oramos. Amém e amém. O texto, então, começa com uma certa exortação ou admoestação de Paulo a Tito. Você, porém. Paulo está contrastando algumas atitudes dos falsos mestres, que nós vemos nos textos anteriores, com o que está sendo dito agora. Paulo está instruindo Tito para que Tito ensine. Tito é um pastor para a família. Ensina jovens, ensina velhos, homens, senhoras, empregados, patrões, escravos e todos os grupos que de alguma forma estavam ali. Paulo orienta ele para que ele ensine através do quê? Através da sã doutrina. Algo que a gente não pode perder de vista é essa convicção de que desde o primeiro século, desde o início da era cristã, havia um centro de doutrina. Havia regras, orientações, desígnios para a vivência do povo. Deus nunca foi contra a doutrina. Amém? Deus nunca foi contra o ensino. Deus nunca foi contra isso. O que a Bíblia e o Novo Testamento vai dizer de forma muito clara é que nós não somos salvos por isso. Nós não somos salvos por fazer boas obras. Nós não somos salvos pela quantidade de coisa que sabemos. Olha, uma pessoa que decora 500 textos bíblicos é mais crente, ou é mais santa, ou é salva e o outro não é. Não. A Bíblia não está dizendo isso. Mas a Bíblia não está indo contra a doutrina cristã. A Bíblia afirma. Aliás, em grande medida as Escrituras é um livro de doutrina. Tem regras, tem práticas, tem orientações, tem forma de viver.
O apóstolo Paulo, por exemplo, está lidando aqui com Tito em Creta com uma maneira de viver na cidade de Creta. Uma maneira de viver que, o texto vai nos dizer no final, né? Torna atraente Deus. Que o ensino torne atraente em tudo o ensino de Deus. Que as pessoas, ao se deparar com os cristãos não sejam orgulhosos, arrogantes, por serem cristãos ou estarem lá ou algo do tipo, não, de forma nenhuma. Mas que por meio do seu procedimento, as pessoas possam conhecer o Deus verdadeiro e desejar isso. Ao ponto que Paulo vai ensinar, por exemplo, os próprios escravos a não roubarem os seus patrões, a agradá-los em tudo. Com qual a finalidade? A finalidade é sempre a missão, o evangelho. Sabe, nós estamos em missão. Nós não somos um povo passivo, que não reage à fé. Não, nós somos um povo que reage, que tem atitude, que tem ações, que transforma-se dia após dia, através da renovação da nossa mente, que é um resultado do quê? Do que o evangelho, do que a salvação fez em nós. Então Paulo olha para aquele grupo de pessoas em Creta, que tinha os seus problemas, que tinha os seus dilemas, similares, por exemplo, a nós, e aplica a sã doutrina, aplica coisas práticas do dia a dia, para que o evangelho transparecesse após a vida deles. O apóstolo Paulo, no verso 2, começa pelos homens mais velhos. Ensine os homens mais velhos a serem moderados. Presta atenção nessa palavra. Hoje eu vou falar com amor porque eu já sou um homem mais velho. Amém? Mas se tem uma coisa que é feia, são homens mais velhos que não são moderados. Sabe, que são totalmente insensatos, que são loucos, que um dia faz isso, amanhã faz aquilo, troca a família, vai para o lugar, faz o outro, abandona as coisas, perde essa moderação que a sua idade já deveria ter o levado a ter. Presta atenção em algo. A queda trouxe uma grande confusão. A queda trouxe um desejo de imprudência, de descontrole, de viver a vida como se não existisse amanhã, se não existisse Deus. Como se nós não prestássemos conta. A queda traz uma percepção equivocada. A ideia é que os homens mais velhos estejam já amadurecendo nisso. Sejam moderados. Sejam dignos de respeito. Sabe, não que as pessoas precisem os respeitá-los porque eles são mais velhos, e não que a gente não deva respeitar os mais velhos. Amém? Devemos. Devemos olhar, por exemplo, como a cultura que Paulo estava escrevendo, de que aqueles que tinham cabelos brancos eram pessoas que deveriam ser respeitadas, porque naturalmente traziam sobre si um tempo que os outros não traziam. E esse tempo deveria demonstrar algo. Em todos os três casos, o apóstolo Paulo, por exemplo, vai falar sobre prudência ou moderação. Mas os homens mais velhos, eles devem ser, por exemplo, para os homens mais novos, devem ser um exemplo de respeito. Os outros homens mais jovens deveriam desejar, por exemplo, ter o comportamento, a conduta e a forma de vida dos homens mais velhos. Obviamente, e ninguém aqui é nécio diante disso, nem todos os homens mais velhos da nossa sociedade são dignos de ser imitados. Por vezes nós nos deparamos com pessoas, e, enfim, você sabe do que eu estou falando, que é difícil. Mas nós, crentes, em especial os homens mais velhos, deveríamos ser com uma conduta a ser respeitado, moderado, sensatos e sadios na fé. Ter sensatez é ser calmo,
É entender que a insensatez, que a Bíblia tanto fala, é sinônimo, por exemplo, de descrença. A insensatez é sinônimo de desconfiança de Deus. A insensatez, biblicamente, é sinônimo de pessoas que não se apegam ao Senhor e tomam decisões por si próprio. O crente mais velho, ele já viveu tempo suficiente para saber que Deus governa todas as coisas. Ele já tomou decisões com a sua própria força e percebeu que não era o bom caminho. Ele se torna sensato e sadio na fé. Uma fé saudável, uma fé sã, não uma fé doente. Uma fé doente é uma fé que desconfia do Senhor, é uma fé que não entende quem Deus é uma fé que confunde Jesus com genérico e outras coisas, é uma fé que mistura um paganismo com o cristianismo. Homens mais velhos são chamados a serem insensatos. Sabe, é não ser levado por qualquer vento de doutrina, não ser levado por qualquer palavra nova de profecia, não ser levado por coisas, não. Ele amadureceu na fé. Ele foi testado pelo tempo no caminho do Senhor, e ele se apega ao Senhor. Ele confia no Senhor. Ele deposita no Senhor. E o apóstolo Paulo fala que esses homens, deveriam ser sensatos, sadios na fé, no amor e na perseverança. A perseverança precisa crescer enquanto o tempo cresce. Sabe, deve aumentar com o passar dos anos. Eu lembrei de um texto, abre comigo lá em Josué, capítulo 14. Se você lembrar, Josué está narrando a entrada do povo agora na terra prometida. Josué 14, verso 10. E quando o povo entra na terra prometida, em certa medida entraram poucos homens mais velhos. Por quê? Porque lá no início da peregrinação, Josué e Calebe foram enviados para observar a terra prometida. Isso se deu lá no 2º ou 3º ano dos 40 anos de peregrinação no deserto. Eles entraram lá por Cades Barneia, lembra? Números 12 ou 13. Trouxeram um cacho de uva que cada um segurava de um lado. Foram 12 homens que entraram lá. Mas só Josué e Calebe deu um retrato positivo. A terra é muito boa. Deus nos deu. Essas foram as palavras, por exemplo, de Josué e Calebe. Vamos. Deus tinha dado para eles. Era uma promessa do Senhor. Os outros 10 trouxeram um testemunho ruim. E todo o povo desconfiou do Senhor. E o que aconteceu naqueles anos de peregrinação? Aquela geração de homens morreu no deserto. Em 40 anos. E quem entrou na terra prometida? Na grande maioria, pessoas que já eram jovens lá até seus 16, 15 anos. E aquelas pessoas que nasceram no deserto. Poucos homens mais velhos entraram na terra prometida. Porque aquela geração morreu no deserto. E lá na terra prometida, agora, eles precisavam perseverar. Porque a terra era cheia de gente. Tinham povos pagãos, tinha um povo lá que queria matar eles, que não queriam eles lá. E alguns homens começaram a perder a perseverança, a perder a força, a prudência, a luta, pelaquilo que o Senhor havia dado a eles. E aqui o texto que eu vou ler para vocês, eu resumi um pouco ele, depois você pode ler na sua casa, o capítulo 14 inteiro. Enquanto alguns não queriam batalhar, Calebe, um dos únicos homens velhos que estava lá, Calebe e Josué. Calebe, nos seus 85 anos, se posiciona frente ao povo. Olha o que ele fala. Verso 10 do capítulo 14 de Josué. Pois bem, o Senhor manteve-me vivo, como prometeu. E foi há 45 anos que ele me disse isso.
a Moisés, quando Israel caminhava pelo deserto: por isso, aqui estou com 85 anos de idade. Ainda estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Tenho agora tanto vigor para ir à guerra como tinha naquela época. Até aí. Só até esse ponto. Olha a figura de Caleb naquela posição. Enquanto os jovens diziam: agora eu quero descansar da missão. Agora eu não quero mais participar das promessas de Deus, me envolver ou fazer. Caleb fala: não, eu com 85 anos, olha, talvez poucos de nós cheguem a 85 anos. Eu com 85 anos ainda estou com o mesmo pique que eu tinha 45 anos atrás. E se você ler, por exemplo, a continuidade do livro de Josué, você vai ver que a partir dali, eles adentram em outros lugares, eles conquistam as terras que o Senhor tinha prometido, eles cumprem as promessas do Senhor por meio de um homem mais velho que continuou perseverante, mesmo quando os homens mais jovens se distanciavam disso. Homens mais velhos, nós devemos ser perseverantes. Amém? Perseverar. Sabe essa história de tipo assim, agora é para os outros, deu para mim, chega. Não é a história bíblica. Nós devemos perseverar na fé enquanto o Senhor nos mantém vivo. Era isso que Caleb falou: olha, Deus me manteve vivo até aqui. Enquanto Deus lhe mantém vivo, é para você adorar o Senhor, é para você louvar ao Senhor, é para você cumprir aquilo que o Senhor está lhe chamando a fazer. Os homens mais velhos precisam viver de tal modo que os homens mais jovens digam: eu quero ser igual a ele. Eu quero ter a minha família dessa forma. Eu não sei se você... Tem um livro muito legal do John Piper, que o nome é Irmãos, Nós Não Somos Profissionais. Ele faz vários capítulos. É quase como se fosse um devocional. Né? E é lá no 37º, 38º capítulo, são 40, se não me engano. São 40, ou menos, sei lá. John Piper faz uma abordagem contra o aborto. É profunda demais. A maioria de nós vai se envergonhar se ler. Eu me envergonhei. Ele participa até hoje, velhinho, das passeatas contra o aborto. Ele já foi preso 2 vezes. Velhinho. Lá, com cartaz. Porque existe uma agenda muito mais forte diante disso, por exemplo, nos Estados Unidos. Né? E quando eu li o texto, ele falando que foi preso 2 vezes, eu fiquei envergonhado. Na casa dos seus 70 anos ainda, perseverando na fé sobre coisas que ele acreditava, lutando por isso. É um exemplo para os outros homens, para mim, como um jovem. Primeira pergunta para nós, nessa manhã, para os homens mais velhos, né? Você tem sido um exemplo? Você tem sido moderado? A sua fé é uma fé sadia? O seu vigor hoje é o mesmo vigor na fé do que há 10, 15 anos atrás? Sabe, você se mantém perseverante diante disso? O que tem impedido a sua perseverança? As batalhas rumo à terra prometida? Os problemas? As situações? Paulo instruiu Tito a ensinar os homens mais velhos a serem moderados, sadios na fé, perseverantes. E essa é uma instrução para nós hoje também. Verso 3: semelhantemente, ensine as mulheres mais velhas a serem reverentes em sua maneira de viver, a não serem caluniadoras nem escravizadas a muito vinho, mas a serem capazes de ensinar o que é bom. Depois a gente continua um restinho. Semelhantemente. Se você deve instruir os homens mais velhos, você também deve instruir as mulheres. E as instruções são semelhantes. Essa reverência tem a ver com serem também moderados, ser muito próximo à palavra, por exemplo, no grego. Muitas vezes, quando a gente lê em português, a tradução muda algumas palavras para não ficar tão repetitivo.
Moderado, 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 moderado. Mas se você acha lá o termo no grego, é muitas vezes o mesmo. Essa questão de serem irreverentes, obviamente existe um problema local, né? Uma cidade greco-romana trazia consigo uma série de coisas, mas as mulheres também, como os homens, tinham que ter essa moderação, essa sensatez, essa prudência. Porque da mesma forma, quando nós enxergamos um homem mais velho totalmente maluco, quando enxergamos uma mulher mais velha, que já deveria, por exemplo, sabe, ter tranquilidade, paz, mas vive em brigas, em disputas, em coisas intermináveis, na sua maneira de viver, isso não é bom. O Senhor nos chama para viver em paz, para sermos um exemplo, para testemunharmos do Evangelho através da nossa maneira de viver, como diz o texto. Essa qualidade das mulheres que o apóstolo Paulo está apontando aqui na relação concreta, também tem relação conosco. As mulheres não devem ser escravizadas por muito vinho, por calúnias, sabe, por enxergar a vida e a missão de forma errada. Deve haver um cuidado em nós. Eu lembro, certa vez, quando eu estava lá no seminário, o Nicodemos deu uma aula para nós, uma palestra lá, e todo mundo esperava algo extremamente teológico da parte dele. Nós estávamos lá, o Franklin chamou ele, e ele veio. E naquele dia ele leu conosco lá Tiago sobre a língua. E óbvio que eu não estou falando isso só das mulheres, mas também para os homens, porque ele falou para os homens naquele dia. Ele falou que as nossas palavras destroem as coisas. Ele deu um exemplo para nós que éramos seminaristas, muitos candidatos ao ministério, que muitas pessoas arruinaram os seus ministérios pelo aquilo que falaram, pelas palavras que proferiram, pela forma que queriam controlar os outros através da própria língua. E o apóstolo Paulo está chamando a atenção, nesse caso, das mulheres em Creta, de mulheres que eram caluniadoras, e aqui obviamente aplica-se a homens também, de que ao invés de abençoarem com as suas palavras, ao invés de entenderem que da sua boca não poderia sair água amarga e água doce, deveriam proferir palavras que dessem bom testemunho do Evangelho. Não deveriam ser escravizadas a muito vinho, e isso também cabe aos homens. Aliás, se tem uma coisa que não cabe ao crente, é ser escravizado a qualquer coisa, seja a vinho, seja a cigarro, seja a jogos, seja a apostas, seja qualquer coisa que nos escravize. Nós somos chamados para viver em liberdade. E se há alguma conduta em nós que é escravizadora, essa conduta não provém do Senhor. Não provém do Senhor. Seja você homem, seja você mulher. A credibilidade do povo de Deus é sustentada pelo testemunho da liberdade em Cristo. Agora, quando o homem ou a mulher de Deus perdem a credibilidade, pois a sua liberdade está sujeita a um legalismo, a um vício ou qualquer outra coisa, perde-se a credibilidade. Perde-se a credibilidade. Quando nós nos deparamos com pessoas que são insensatas nesse sentido, nós desconfiamos da fé delas. Não é verdade? E nós não somos chamados, por exemplo, a isso. As mulheres são chamadas a ensinar o que é bom. E o que é bom? O que é bom? Deus é bom. As verdades do Senhor são boas. Sabe, Paulo está instruindo. Olha, tomem cuidado. Tomem cuidado para não perderem tempo com coisas que não são boas, que são pagãs, que são ruins. E Paulo conecta isso no verso 4, dizendo assim, ou seja, se vocês deixarem de ser dessa forma,
e ensinarem o que é bom, vocês poderão orientar as mulheres mais jovens a amarem seus maridos e seus filhos. Mas se a conduta de vocês for equivocada, o exemplo de vocês para as outras mulheres que deveriam seguir o exemplo de vocês também será equivocado. O apóstolo Paulo não é contra o trabalho fora, a carreira e outras coisas. Mas preste atenção em algo que a Bíblia fala. A Bíblia, tanto para homens quanto para as mulheres, designa um cuidado especial para com a família e para com a casa. Aliás, um homem que não cuida bem da sua própria família, não pode cuidar da família de Deus. A Bíblia nos fala. E às vezes a gente acha que quando a Bíblia fala da mulher em cuidar da casa, dos filhos, não, a Bíblia é machista. Não. Ambos têm responsabilidade com isso. Ambos têm. E a Bíblia se preocupa como as mulheres cuidam das suas casas e dos seus filhos. Assim como a mesma Bíblia se preocupa como os pais se preocupam das suas esposas e dos seus filhos. É um pacote conjunto, mas às vezes o nosso olhar ideológico tendencia a pensar diferente. A Bíblia convida as mulheres mais velhas, por meio da sua forma de viver, a auxiliarem as mulheres mais jovens, a serem prudentes e puras, a serem bondosas, sujeitas em tudo a seu marido. E essa palavra sujeição, por vezes, a gente passa longe, né? A gente não quer ouvir. Mas preste atenção em algo. A sujeição ao seu marido, a fim de que a palavra de Deus não seja difamada. A sujeição, em primeira instância, é um ato de obediência ao Senhor. A submissão ao marido passa por uma devoção a Deus. Passa por entender os desígnios do Senhor para isso. E a queda, como nós pensamos lá no começo, faz com que nós fujamos daquilo que foi perfeito na criação. E obviamente a queda maculou isso. E a gente olha sempre com o quê? Com os olhos sujos pelo pecado. A gente olha assim, não, isso não dá certo. Isso não funciona. Não é desse jeito. Porque a gente olha na perspectiva caída. Mas se os nossos olhos estivessem, como o texto nos fala, puros em relação ao que Deus criou e como Deus criou, ao que Deus fez, nós nos sujeitaríamos ao Senhor. A sujeição da sua esposa ao seu marido, primeiro, passa por uma sujeição às ordens do Senhor, a obediência ao Senhor. Ela ama o seu marido, não porque ele é muito bom, porque eu conheço alguns aqui, a maioria é bem ruinzinho mesmo. É verdade. Mas é porque ela confia em Deus antes de confiar nele. Sabe, a sua confiança em Deus faz ela confiar no seu esposo e se sujeitar a ele. Agora, quando a queda a sujou e a maculou de forma muito grande, dificilmente ela vai ter a confiança em Deus necessária para se sujeitar ao seu marido. Dificilmente. Porque os seus olhos não estão no quê? A fim de que a palavra de Deus não seja difamada. Não estão na missão. Estão nas coisas dessa terra. Estão nas coisas que precisa responder, nas coisas que precisa fazer, no que os outros vão pensar, no que vão dizer de mim, no que vão dizer do outro, no que eu penso de mim. Mas aqueles que Paulo está orientando se preocupam com o quê? Que a palavra de Deus não seja difamada. A esposa, na fé, guiada pelo Espírito, reconhece que a palavra de Deus tem prioridade do que a sua própria palavra. O apóstolo Paulo está abordando isso porque no século I, no século XXI, todos lutam com as mesmas coisas. Não é verdade? As lutas são a mesma, porque o pecado está no coração do homem e da mulher. Verso 6, Paulo fala aos jovens, e tem alguns jovens aqui hoje, poderia ter mais, os pré-adolescentes, tudo aqui hoje, acho que era hora de chamar eles quase. Mas é muito interessante porque na nossa mente a palavra jovem está distorcida. Para nós,
jovem, eu acho que eu sou jovem às vezes também, com 40 anos. A gente, na cultura pós-moderna, a gente estendeu a juventude, ok? Pode ter algo bom, mas também pode ter características ruins. Por exemplo, vamos olhar um contexto da época. O contexto da época, a juventude tinha um período que iniciava-se, por exemplo, na mulher era muito simbólico. Era o marco da primeira menstruação. A mulher ali, então, iniciava-se, no processo da menstruação, e ela já comecei a ser reconhecida dentro da sua casa, da sua família, tratada como características de mulher. E os homens perderam isso, porque graças a Deus, Deus não mandou nós menstruar. Mas, na cultura judaica, quando o menino fazia 13 anos, no primeiro sábado após os 13 anos, ele era apresentado lá na sinagoga, ele era convidado a ler as escrituras, isso era como uma festa, Bitsavá, se eu não me engano era o nome, e esse jovem agora já era responsável pela lei de Deus. Olha que legal. Eles enxergavam ele naquela cultura local como alguém responsável, por exemplo, pelos mandamentos, sujeito a algumas situações que a lei fazia. E essa característica, hoje, dentro da nossa cultura, tem se estendido ao ponto de jovens viverem com seus 30 e poucos anos dentro das casas dos pais, totalmente ainda dependentes dos pais, e totalmente ainda colocando a culpa e responsabilidade sobre quem eles já nem deveriam mais pôr. Nós, como igreja, devemos ter um cuidado sobre isso, não é verdade? Sabe, Paulo chama a essa prudência em relação aos jovens. Paulo dá essa instrução acerca dos jovens. Nós, como igreja, devemos entender que as pessoas devem amadurecer dentro das suas famílias e do corpo de Cristo. E nós, em alguns momentos, temos que permitir que eles amadureçam. Temos que deixar a responsabilidade para eles. Se nós não deixamos responsabilidade, por vezes, para as pessoas, elas perdem o tempo dessa responsabilidade. Tito é chamado pelo apóstolo Paulo a encorajar. E esse termo encorajar, ele é forte, ele é um admoestar, os jovens a serem, mesma palavra, prudentes, mesma palavra que foi usado, por exemplo, as mulheres, sinônimo de moderado. E é interessante porque se tem um grupo que não é prudente, é os jovens, não é verdade? Os jovens têm muita dificuldade de serem prudentes, de serem moderados. E muitas vezes eles são incentivados por nós. Olha, você ainda é jovem, você não casou, você tem filho, vai ganhar o mundo. O cara não conseguiu nem arrumar a cama. Mal passou de ano. Obviamente que essa característica jovial auxilia a ter mais força, vitalidade, empenho para algumas coisas. Mas nós também temos que ensinar os jovens a pensar no futuro, a planejar as coisas, a tomarem decisões, a serem prudentes, a viverem com seriedade, integridade. O apóstolo Paulo fala para Tito, em tudo, seja você mesmo. Ele está falando no mesmo verso sobre o jovem. Talvez Tito deveria ser alguém um pouco mais do que um jovem. Mas Tito deveria ser um exemplo para eles, para os jovens. Através de boas obras, o seu ensino mostre integridade e seriedade. Uma das características que nós temos que cuidar como igreja, quero falar isso com amor para nós, o nosso ensino deve levar os jovens a ter seriedade. Sabe, eu não sou contra a sala das crianças, mas às vezes eu converso com alguns pastores que não têm sala das crianças. Existem muitas igrejas sérias que não têm salas das crianças. Não tem.
E não tem um problema se tem ou não tem. Mas nós precisamos ensinar os nossos jovens, desde já, a terem seriedade com as coisas do Senhor. E às vezes, a sala de jovens são uma distância da seriedade com as coisas do Senhor. E quando eles transicionam da sua adolescência para a idade adulta, eles têm dificuldade de congregar com o povo de Deus. Porque eles nunca aprenderam. Porque eles nunca precisaram ficar disciplinados, em silêncio, cuidar com as palavras, ter reverência diante do momento, ter adoração. Estou falando isso porque eu tenho um filho de 10 anos, e eu vou falar do meu filho, que eu percebo a dificuldade nele nisso. A dificuldade dele em ter seriedade com as coisas do Senhor. Então nós devemos ter um cuidado. Nada contra a sala das crianças, mas que a sala das crianças também tragam seriedade e prudência aos nossos jovens. Saibam amar o Senhor, saibam se comportar com o Senhor, saibam vivenciar isso. E esse ambiente de igreja, olha só, o apóstolo Paulo, e é o que eu acredito veementemente, a igreja do primeiro século congregava todo mundo junto. Jovens, crianças, pessoas. Os pais tinham uma responsabilidade, né, de cuidar dos seus filhos, faz parte disso. Mas há uma beleza na congregação comunitária de todo o corpo de Cristo. Sabe, é importante as crianças pequenas estarem aqui. Elas chorarem, elas brincarem, elas correrem. Povo, faz parte isso. Sabe, nós não estamos incomodando as outras pessoas por trazer os nossos filhos para a igreja. Se as pessoas se incomodam porque os nossos filhos estão na igreja, eles não entenderam. A igreja é uma família. Nossos filhos precisam estar aqui. Eles precisam aprender conosco. Sabe, desde pequeno. Desde sempre. O pai vai ter um pouco mais de dificuldade, às vezes vai ter que levantar, vai ter que ir ali, tudo bem. Faz parte. Você entende? Mas abandonar a vida com o povo de Deus com essa finalidade não é o correto. Nós somos chamados a viver com toda a nossa família. Com os mais velhos, com os mais jovens, com os idosos, e todos a participarem disso. De que forma? Com seriedade, com integridade. Aliás, quando eu penso um pouco nessa palavra, seriedade, conversei com isso alguns irmãos recentemente. Sabe, há algo muito bom na seriedade. Algumas pessoas acham às vezes que eu sou fechado ou brabo, algo tudo. Não sou bem brincalhão mesmo. Mas existem momentos para sermos sérios. Seriedade é parte da vida. Não é verdade? Você não chega lá, às vezes, no seu trabalho, na frente do seu patrão, sendo, enfim, quase um bobão o tempo todo. Não, a seriedade é parte. Nós tratamos as coisas com seriedade. Sabe, isso não quer dizer que nós somos frios, isso não quer dizer que nós não temos sentimentos, não. Mas, diante da reverência ao Deus que nós servimos, deve haver em nós integridade e seriedade. E Paulo usa isso a Tito, olha, de forma que você viva ao ponto que transmita o evangelho e as coisas de Deus, ao ponto daqueles que não creem em você e têm algo contrário a você, fiquem envergonhados, porque vê em você a integridade, porque vê em você a seriedade com o Senhor. E essa deve ser uma característica nossa, sabe? Para aqueles que talvez não creem, difamam, blasfemam ou pensam coisas equivocadas, diante do nosso exemplo de integridade e seriedade, eles não possam falar mal nenhum. E o verso 9 e 10, caminhando para o final, o apóstolo Paulo, quando fala em relação aos escravos e aos patrões, e eu não vou me estender muito nesse ponto, mas lembra, a escravidão do primeiro século, ela era muito similar, por exemplo, ao nosso CLT hoje. Alguns CLT são quase escravos. Não, brincadeira. Mas não havia CLT no primeiro século, não é verdade? Não havia. As pessoas, na grande maioria, quase 2/3 do Império Romano eram compostos por escravos. Nem todos os escravos do primeiro século eram
acorrentados. A escravidão do primeiro século também é diferente da escravidão, por exemplo, que o nosso país viveu aqui como um país que trouxe escravos. É diferente. Né? Não estou aqui falando, que legal. Não, são coisas distintas. Historicamente são coisas distintas. A escravidão, no primeiro século, em grande medida, existiam escravos que eram maltratados, que eram colocados em circunstâncias terríveis e que não deveria ser repetido, mas muitas pessoas trabalhavam, por exemplo, de tutores. Grande parte de alguns filósofos que você lê hoje, que são referência, eram escravos. Eram escravos dos seus patrões e cuidavam dos filhos e ensinavam. Os médicos eram escravos. Várias pessoas eram escravos, que trabalhavam, recebiam comida, moradia e outras coisas. Muitas pessoas se vendiam como escravos, por quê? Porque você tinha um teto, você tinha comida, você tinha um cuidado, você tinha algo disso. Então a escravidão era muito comum. Paulo está falando a uma igreja que provavelmente, grande parte da igreja era escravos. Grande parte do cristianismo do primeiro e segundo século era composto por escravos. E o termo se aplica, em certa medida, a um funcionário. Mas Paulo fala para eles, olha, busquem agradar, procurem agradar o Senhor de vocês. Seja para o seu patrão como um prêmio e não como um fardo. Sabe, olhe para essa característica, não ficar reclamando, sendo desonesto, mas sendo honesto, sendo trabalhador. Paulo fala isso para quê? O texto nos fala, para que a mensagem do Senhor, a palavra do Senhor se torne atraente. Eu, às vezes, converso com algumas pessoas que têm dificuldade de contratar crente. Que fala que às vezes o povo faz corpo mole, ou algo do tipo. Não deveria ser assim. Não é verdade? Cara, nós deveríamos ser um exemplo de trabalho, de honestidade, de integridade, de palavras corretas. Por quê? Porque nós seguimos um Deus que é assim. Que trabalha, que é íntegro, que não volta atrás nas suas palavras, que é honesto. E nós devemos ser esse exemplo em relação a isso. Muitos vivem na sua vida profissional fazendo o mínimo para manter, para não ser mandado embora, não é verdade? Mas não deveria ser essa a nossa característica. O apóstolo Paulo orienta eles, sabe, a serem dignos de confiança, a mostrarem, a trabalharem de forma profunda. E digo algo para vocês com liberdade e amor com todos. Você não vai perder fazendo isso. Mas a empresa nunca quer o nosso bem. A pessoa... Cara, tira essa mentalidade às vezes equivocada do seu coração. Isso é fruto de ideologias marxistas. Você não trabalha para o seu patrão. Ou você trabalha para o seu patrão? Sabe, Deus é o seu patrão. Deus é o seu Senhor. Foi Ele que abriu aquela porta. Você estava lá orando, pedindo para abrir uma porta de trabalho. Deus me deu um trabalho. Aí 6 meses depois, não é mais Deus o patrão. É outro. Você percebe como há uma dicotomia na sua fé em relação a isso? Deus que abriu aquela porta de trabalho é o mesmo patrão até o tempo que fechar aquela porta. E tome cuidado para você não fechar as portas que Deus está abrindo. Sabe, tome cuidado com isso. Esteja ciente de que você, em tudo, em integridade, serve ao Senhor. Quando estão lhe vendo e quando não estão lhe vendo. Porque o seu patrão tem olhos que a tudo vê. São como olhos como chama de fogo. A Bíblia nos fala. Esse é o nosso patrão. O verdadeiro patrão. E esse é aquele a quem nós queremos honrar.
Esse é aquele ao quem nós queremos demonstrar as nossas atitudes. Para quê? Para que assim tornem atraente em tudo o ensino de Deus. Sempre quando eu vou para Joinville, uma das coisas que eu faço é visitar as empresas que trabalhei. Aliás, visitei 2 delas lá. Tenho amizade até hoje. Sabe, os patrões lá gostam de mim, e a gente conversa, a gente fala, a gente se encontra. Por quê? Porque mais do que eu fiz para eles, no serviço para eles, eu servi lá para Deus. Sabe, a história que Deus me permitiu viver lá com eles, é mais do que botar produto na gôndola, tirar produto da gôndola. Sabe, é mais do que isso. E trabalhava bastante. Era meio escravo mesmo. Eu trabalhava mesmo, sempre trabalhei em comércio. No final do ano era das 10 às 10. Trabalhei em shopping. Mas pude ir lá, revê-los, estar lá, lembrar de coisas. Sabe, trazer à tona um Deus atraente e bondoso. O apóstolo Paulo fala isso em vários grupos, nessa extensão desse texto que nós lemos. Por quê? O desejo dele era que nós não difamássemos o evangelho. O desejo dele é que o evangelho, a mensagem das boas novas, da graça de Deus em favor ao seu povo, transparecesse nos pequenos detalhes da nossa vida. Seja como um senhor, seja como uma senhora, seja como uma mãe jovem, um pai jovem, seja como um jovem, seja um menino, seja uma menina, seja como um escravo, seja como um patrão. E a pergunta para nós é, óbvio que não depende, ok? Não depende disso. É algo antagônico que eu vou falar. Mas se o evangelho dependesse do nosso caráter nessas circunstâncias, você entende? Se o evangelho, para proliferar, dependesse disso, ainda bem que Deus é maior do que isso. Deus cobre as nossas lutas, as nossas dificuldades. Deus cobriu os nossos pecados com o perdão do seu Filho. Deus cobriu a nossa nudez, cobriu a nossa luta. E essa é a aplicação que o apóstolo Paulo está fazendo a essa igreja. Sabe, Deus os cobriu. Deus os perdoou. A graça de Deus se manifestou sobre a vida de vocês. Se você ler o verso 11 em diante, e eu não quero gastar pouco tempo com esse texto, Paulo vai falar sobre a graça. Paulo vai olhar para eles e aplicar essa verdade neles sob a graça de Deus. Você recebeu da graça de Deus. Você recebeu do perdão, da bondade, do amor. Você recebeu de Deus uma recompensa impagável. Então, agarre-se nisso para ser um bom marido, para ser um bom senhor, para ser uma boa esposa, para ser uma boa senhora, para ser um jovem prudente. A Bíblia, em muitos momentos, está falando de prudência, de autocontrole. Falei isso um pouquinho no meio do sermão. A falta de controle é um reflexo da queda. Se você tem vivido totalmente descontrolado nas suas emoções, nos seus sentimentos, nas suas palavras, na sua vida de casado, na sua vida de jovem, na sua vida, tem algo que está errado. Sabe, um dos frutos do Espírito é domínio próprio. É saber guiar a sua língua, a sua forma de falar. Deus quer nos derramar o fruto do Espírito. Ele quer. Ele deseja isso. É um anseio do Senhor. O apóstolo Paulo pede para que nós oremos sobre isso. Por exemplo, em 1 Coríntios. Se alguém não tem, peça. Peça ao Senhor. Mas não apenas por você. Porque quando
você quer resolver os problemas só por causa de você, você perdeu de vista a missão. Para que em tudo a palavra de Deus não seja difamada. Sabe, eu quero ser um marido melhor para minha esposa, para que a palavra de Deus não seja difamada. Eu quero ser um empregado melhor, para que a palavra de Deus não seja difamada. Eu quero, na forma de ensino, mostrar integridade e ser sadio na minha fé, para que a palavra de Deus não seja difamada. Eu quero que as nossas famílias amem-se um aos outros e tenham uma boa forma de viver, para que a palavra de Deus não seja difamada. Eu quero que os membros da nossa igreja, sabe, cresçam profissionalmente, tenham respeito, reverência e agradem aos seus patrões, para que a palavra de Deus não seja difamada. Quem ama a Deus, ama a sua palavra. Aqueles que me amam, obedecem aos meus mandamentos. Uma das demonstrações do nosso amor a Deus é que por meio da nossa vida, a palavra de Deus não seja difamada. E a pergunta para nós encerrarmos é: como você tem vivido a sua vida? Como foi esse ano? Por meio do seu caráter, da sua vida, da sua profissão, da sua família, a palavra de Deus foi difamada? Que em tudo nós lembremos que o evangelho que nos alcançou é o evangelho que nos ajuda a perseverar, para que a palavra de Deus não seja difamada. Feche teus olhos no seu lugar. Deixa eu orar por você por isso. Senhor Deus, nos ajuda a aprendermos como o Senhor estava ensinando aquela igreja em Creta, para sermos prudentes, sensatos. Ajuda, Senhor, os homens mais velhos da nossa igreja a serem moderados, a serem sadios na fé. Ajuda, Senhor, as mulheres mais velhas a serem em tudo um exemplo. Sabe, que na forma com que lidam com a sua família, com as coisas da sua casa, seja um exemplo para as mulheres mais jovens. Ajuda, Senhor, os jovens da nossa igreja a crescerem em integridade, em seriedade, em reverência diante do Senhor. Ajuda-nos a isso, Senhor. Nós queremos, como igreja, demonstrar, por meio das nossas boas obras, a qual nós cremos que não é o que nos salva, mas que evidencia o teu amor por nós, o teu cuidado por nós. Nós desejamos, por meio das nossas atitudes, seja no nosso trabalho, seja se nós somos patrões, a em tudo, por meio das nossas vidas, não difamar a tua palavra, mas que o Senhor se torne ainda mais atraente através da nossa maneira correta de viver. Nos ajuda a isso, Senhor. Nós cremos, Senhor, que o teu Espírito Santo em nós nos capacita a isso. Nós, quando estávamos mortos, não tínhamos capacidade a isso, mas nós acreditamos que se orarmos ao Senhor, o Senhor nos ajuda com dons, com frutos. Esse é o nosso pedido, Senhor. Fortalece a nossa igreja, fortalece a nossa comunidade, fortalece as famílias aqui presentes. Enche-nos, Senhor, ainda mais da tua bondade, do teu amor, para que por meio da nossa vida, Senhor, o Senhor seja adorado, conhecido e reverenciado. Esse é o nosso desejo. Sabe, não que nós nos orgulhemos disso, mas que nós possamos confiadamente saber que o Senhor foi apresentado como a gente viveu. Esse é o nosso pedido e a nossa oração no nome santo de Jesus. Amém e amém.